Bom dia, galera. Bom dia, professor. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Como é que tá a vida aí? Tá bem. E com você aí, tudo bem? Aham. Então tá bom. Fala aí, bom dia, professor. Bom dia, filho. Beleza? Vou compartilhar a tela aqui para nós começarmos, tá? Vou falar com vocês língua portuguesa hoje. Show. Um pouquinho de redação também. Cara, a parte da literatura eu vou colocar na plataforma, entendeu? A não ser que eu consiga fazer semana que vem com vocês a parte da literatura. Vou compartilhar a tela. Compartilhei para vocês a tela aí. Todos estão vendo a tela direitinho, bonitinho? Falem comigo. Sim, professor. Sim. Show. Bom dia, professor. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Tudo? Bom dia, turma. Show. Não se esqueçam né, principalmente no último tempo, de colocar os nomes para a chamada. Vamos falar com vocês hoje de sintaxe de regência, né? Ou regência verbal, depois do nominal. É importante, essa matéria também vai servir bastante para que vocês saiam bem na parte gramatical, né, no contexto gramatical dentro da redação, da produção de texto. Vou falar com vocês de redação também hoje, e nós temos que ver, cara, é uma maneira de vocês, dentro da plataforma, elaborarem a redação para mim, para eu corrigir lá mesmo, porque fica muito ruim me mandando foto. Eu estou fazendo isso com o Prevest, né, e com a ESA lá. Ali é tranquilo, mas aqui, né, seria uma maneira mais eficaz de vocês fazerem a redação, eu deixar o tema para vocês lá como exercício na plataforma, e vocês elaborarem o texto lá para eu corrigir lá mesmo, para vocês pegarem essa devolutiva de correção lá mesmo. Eu vou ver se eu consigo fazer isso hoje para vocês, já que amanhã é feriado. Ver se eu consigo ver como é que eu boto esse texto lá para que vocês produzam lá mesmo, escrevam lá mesmo, mesmo que seja digitado, entendeu? Você não está produzindo nada, eu não corrigi nenhuma dessas de vocês, não consegui devolver nada para vocês. E isso é muito ruim, principalmente para vocês que estão no terceiro ano, que vão fazer vestibular. Eu estava pensando nisso hoje, eu vou trabalhar alguns temas com vocês, e para que vocês façam lá a redação e eu corrija, cara, pelo menos uma vez na semana, pelo menos uma redação por semana, entendeu? Vamos lá. Então, sintaxe de regência, não regência verbal. Então, dá-se o nome de regência a relação de subordinação que ocorre entre um verbo e seus complementos, certo? Então, ocupa-se em estabelecer relações entre as palavras, criando frases não ambíguas que expressem efetivamente o sentido desejado, que sejam corretas e claras. Então, aqui, regência verbal tem a ver com o termo regente, que é o verbo. Ele vai reger um complemento, muitas vezes, né, de forma direta ou de forma indireta. Tranquilo? Ele pode regir, né, um complemento
né, de forma direta, o famoso verbo transitivo direto, ou ele pode reger um complemento de forma indireta, regendo a preposição, o famoso, né, verbo transitivo indireto. Então, a regência verbal estuda a relação que estabelece entre os verbos e os seus complementos, objetos diretos e objetos indiretos, ou muitas vezes, né, adjuntos adverbiais, quando nós estivermos diante de um verbo, né, intransitivo. Mas o importante aqui, além de vocês saberem se o verbo vai reger a preposição ou não, vai ser direto ou indireto, o mais importante é que vocês entendam, né, a regência de alguns principais verbos que aparecem no dia a dia, que muitas vezes, né, num contexto mais, como é que se diz, num contexto mais informal, num contexto mais relaxado, muitas vezes nós erramos ou cometemos esse desvio em relação a alguns verbos, a regência de alguns verbos. Show? Eu coloquei, né? A mãe agrada o filho, agradar significando acariciar, ele é transitivo direto. Assim, muitos verbos vão ter sentidos diferentes e para isso vão ter também regências diferentes. Então, a mãe agrada o filho, esse agradar for sentido de acariciar, né? Acariciou, agradou o filho nesse sentido, vai ser transitivo direto. Mas se o agradar tiver sentido de causar agrado ou prazer, né? Ela agradou ao filho, comprou alguma coisa para agradá-lo, né? Agradou ao filho, perdão, vai ser transitivo indireto. Depende muito da regência do sentido dos verbos também. Então, logo conclui-se que agradar alguém é diferente de agradar a alguém, tá? Botei aqui, ó. Saiba que o conhecimento do uso adequado das preposições é um dos aspectos fundamentais do estudo da regência verbal e também nominal. As preposições são capazes de modificar completamente o sentido do que está sendo dito, né? Veja os exemplos. Então, é muito comum no dia a dia nós usarmos de maneira informal a preposição em, né, com o verbo chegar. O verbo chegar ele é intransitivo, show? Ele vai nos levar para um adjunto adverbial de lugar. Então, quem chega, chega ao metrô. Só que o correto é chegar a algum lugar. Os verbos chegar e os verbos ir, eles regem preposição a e não preposição em. Só que no dia a dia, naquele contexto informal, nós usamos, né? Daqui a pouco chego em casa e te ligo. Só que quem chega, chega a algum lugar. Então, o correto, né? No contexto formal, o correto é chegar a algum lugar. Então, assim chegar a casa, te ligo. Então, depende muito também do contexto em que nós estivermos inseridos. Perfeito? Então, no primeiro caso, o metrô é o lugar, aqui vou. No segundo caso, é o meio, né, de transporte por mim utilizado. A oração cheguei no metrô, popularmente usada a fim de indicar o lugar, aqui se vai possuir no padrão culto da língua sentido diferente. Aliás, é muito comum existirem divergências entre as regências coloquiais, né, coloquial, cotidiana de alguns verbos e a regência culta. Então, assim, chegar no metrô é uma regência coloquial, uma regência, né, informal, cotidiana, e não é regência culta. Então, toda vez que vocês forem usar a regência, principalmente no contexto culto, né, num contexto em que ele vai exigir que nós usemos uma linguagem mais padrão, uma linguagem mais formal, é importante que nós usemos corretamente a regência de alguns verbos. Então, cheguei ao metrô, cheguei à casa, cheguei ao colégio, tranquilo? Isso aqui é bem tranquilo para vocês. Vamos lá. Então, verbos intransitivos. Verbos chegar e o ir, né, como nós já vimos, são verbos intransitivos. Então, os verbos intransitivos não possuem complemento. É importante, no entanto, que destaquemos, né, alguns detalhes relativos aos adjuntos adverbiais que costumam acompanhá-lo. Então, o verbo chegar e ir, eles vão reger, né, o adjunto adverbial de lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Show? Não são transitivos, são intransitivos, mas meio que parece que eles vão reger, né, um complemento, e esse complemento regido por eles, né, pelo verbo chegar e ir, são os nossos famosos adjuntos adverbiais de lugar. Tranquilo? Então, fui ao teatro. Quem vai, vai a algum lugar. Então, o verbo ir sempre vai reger a posição A. Tanto os verbos, tanto o verbo ir quanto chegar. Tranquilo? Aqui é importante também destacar, né, o uso do nosso onde e o aonde. Eu só vou usar o aonde com os verbos chegar e ir. Então, aonde você vai chegar dessa maneira, né? Você vai aonde a essa hora. Então, os verbos chegar e ir, eles vão reger a preposição A. Sempre. Vão reger adjuntos adverbiais de lugar. Então, fui ao teatro, eu fui à escola, certo? Eu fui ao cinema. Então, tanto o verbo ir quanto chegar, eles vão, né, reger a preposição A. Tranquilo? E não preposição em. Né? Não fui no cinema, não fui na escola, sempre fui à escola, fui ao cinema, perfeito? Aí vai entrar também a relação, né, do uso do acento grave que marca a crase, porque se o verbo chegar e ir, se os verbos chegar e ir, ele rege a preposição A, e a palavra que vai vir depois for feminina e admitir o artigo, né, vai, né, ocorrer a crase, eu vou marcá-la com acento grave. Então, fui à escola, a escola, né, feminina. Então, se eu vou, tá, e a escola feminina traz o artigo com ela, esse A
vai levar o acento grave porque marca a crase, tranquilo? Então, Ricardo foi para a Espanha, tá vendo aí? A mesma coisa, quem vai para algum lugar ou a algum lugar. Show? Se não tivesse esse para aí, né? Esse A deveria levar o acento grave que marca a crase. Então, Ricardo foi à Espanha. Quem vai à Espanha volta da Espanha. Aquele bizu que eu posso usar para saber se o A vai receber o acento grave que marca a crase ou não. Se eu trocar, se eu vou A, volto da, crase haverá. Se eu vou A, volto D, crase não vai haver. Tranquilo? Então, vou à Espanha, eu vou à Bahia, eu volto da Bahia. Tranquilo? Em alguns casos não vai acontecer, não vai ocorrer a crase, porque o topônimo, né, o nome de lugar, não vai admitir artigo. Então, se eu falo que eu vou a Pernambuco, eu volto de Pernambuco. Vou a, volto de, crase não vai haver. Né? Até porque Pernambuco não admite artigo. Essa preposição ela é regida pelo verbo ir. Eu vou a Pernambuco. Esse a é só preposição. Não ocorreu a crase porque faltou ali o artigo, né? O topônimo, nome de lugar, Pernambuco, não admite artigo. Show, meus amores? Tranquilo? Tranquilão? Só que quem chega a algum lugar e quem vai a algum lugar. É importante que vocês saibam isso. Tranquilo? Aí vou ter que OBS o IPC. Ir para algum lugar enfatiza a direção. A partida, ir a algum lugar, sugere também o retorno. Aqui é aquele bizu que eu falei com vocês de sala de aula, que é importante também no contexto, né? Na hora de produzir um texto. Para saber se aquele A vai levar a crase, eu vou usar o voltar. Aquilo que eu ensinei a vocês. Então, eu vou a, volto da, crase haverá. Vai ocorrer a crase, eu boto o acento grave para a esquerda para marcá-la. Tranquilo? Se eu vou a, volto de, crase não vai haver. Show de bola? Tranquilo? Então, eu vou a Roma em outubro, eu volto de Roma. Show? Tranquilo? Então, se eu volto de Roma, não tem ali. Não ocorreu acento, não ocorre a crase, eu não boto acento grave para marcá-la. Perfeito? Então, chegamos no trem, né, das 10. Show? Continuando aqui, ó. Comparecer, né? O adjunto adverbial de lugar pode ser introduzido por em ou por a. Então, comparecemos ao estádio, comparecemos no estádio. Só que o contexto mais formal sempre vai reger a preposição a. Quem comparece, comparece a algum lugar. Então, comparecemos ao estádio. A gramática admite também o no, né? A preposição em. Então, comparecemos no estádio, né? Ou comparecemos ao estádio. Tranquilo? Então, verbos transitivos diretos são aqueles que não vão reger preposição. Então, ao empregar esses verbos, devemos lembrar aqui, ó, que os pronomes oblíquos o a, os as, atuam como objetos diretos. Eles vão sempre substituir os nossos objetos diretos. Então, esses pronomes podem assumir as formas lo, lá, los, las também, após as formas verbais r, s ou z, certo? Ou no, na, nos, nas, após as formas verbais terminadas em sons nasais. Tranquilo? Enquanto leio, lei só podem ser complementos, né? Só podem ser objetos indiretos. Então, aqui, ó, são verbos transitivos diretos, dentre outros. O abandonar, o abençoar. Então, eu coloquei aqui a lista dos verbos transitivos diretos. São aqueles verbos que não vão reger preposição nunca. Então, abandonar, abençoar, aborrecer, abraçar, acompanhar, acusar, admirar. Quem admira, admira alguém. Quem adora, adora alguém. Certo? Quem ameaça, ameaça alguém. Tranquilo? Quem ampara, ampara alguém. Castiga alguém. Condenar. Então, são verbos transitivos diretos. Ver, socorrer. Show de bola? Eu coloquei a lista aqui dos verbos que não vão reger a preposição, dos verbos que vão ser sempre transitivos diretos. Eu não preciso, né, decorar todos eles, né, apenas ver realmente se ele vai, né, reger um verbo com preposição ou não. Então, amo aquele rapaz. Quem ama alguém, certo? Amo aquela moça, amo. Eu vou trocar o rapaz pelo, né, oblíquo ato. É importante que usemos isso corretamente dentro de um texto, para que ele não fique repetitivo. É importante que saibamos usar, né, os pronomes oblíquos átomos para fazer a substituição. Então, amo aquele rapaz, amo. Toda vez que o verbo terminar em vogal, eu vou usar normalmente o os, as. Tranquilo? Eu só vou usar o lo, lá, los, las quando os verbos terminarem em r, s, z. Show? Eu só vou usar o no, na, nos, nas quando os verbos terminarem em som nasal. Foi? Alguma pergunta? Então, amo aquela moça, amo-a. Tranquilo? Amo aquele rapaz. Terminou ali? Não terminou em M ali, em som nasal? Então, amam aquele rapaz, amam-no, certo? Só vou usar o no, lá, nos, nas com o som nasal. E só vou usar o lo, lá, los, las com os verbos terminarem em R, S, Z. Mas são esses os oblíquos átomos que vão sempre substituir os objetos diretos. Então, num contexto, numa produção textual, para que o meu texto não fique repetitivo, eu vou sempre usar os pronomes oblíquos átomos, né? Ou os, as aqui em cima, eles vão sempre substituir objetos diretos no contexto. Quando o verbo terminar em vogal ou ditongo, eu vou usar normalmente o os, as. Beleza? Só que quando os verbos terminarem em R, S, Z, eu vou, né? Esses finais R, S e Z vão cair
E vão entrar o lo, la, los, las. Show de bola? Eu só vou usar o no, na, nos, nas quando os verbos terminarem em sons nasais. Ou M, né? Ou oin e ão. Show de bola? Então aqui, ó. Amo o rapaz, né? Amo aquela moça, amo-a. Terminou em vogal, eu vou colocar apenas o oblíquo ato. Agora terminou em M, né? Em som nasal, amam aquele rapaz, amam-no. Já vou colocar o no, na, nos, nas. Verbo terminou em RSZ, eu vou colocar, vai cair esse RS ou Z e vai entrar o Lola Los Las. Então ele deve amar aquela moça, ele deve amá-la, né? Ele vai comprar aquela casa, ele vai comprá-la. Vou vender o carro, vou vendê-lo, certo? Terminou em RSZ, eu vou colocar o Lola Los Las. É importante que saibam disso, né? Até para que vocês façam corretamente essa substituição dentro, né, de um texto dissertativo argumentativo. Tranquilo? Eu botei o OBS aqui embaixo em verde. Ó. Os pronomes lei e leis só podem acompanhar verbos transitivos indiretos. Show? Ah, não, vamos lá. Só acompanham esses verbos para indicar posse. Caso em que vão atuar, né, como adjuntos adnominais. Então, toda vez que o lei e o leis indicarem posse, né? Oi. Pergunta aí alguém? Alguém está com o microfone ligado aí, por favor, desligue aí. Então, só vou usar o lei e o leis, né? Quando ele indicar posse, que vai ser para nós, sintaticamente, se o cara pedir para vocês classificarem num concurso aí fora, numa prova aí fora, vai ser o nosso famoso adjunto adnominal. Então, quero beijar-lhe o rosto, quero beijar o seu rosto. Quem beija, beija alguma coisa, certo? Esse lhe só vai entrar ali para quê? Né? Para indicar a ideia de posse e para trazer para nós. Se o cara perguntar a função sintática desse lhe aqui, ele vai ser para nós adjunto adnominal, certo? Indicou posse em português, é adjunto adnominal. Tranquilo? A casa de Pedro adjunto adnominal. Se o cara perguntar no concurso aí fora, de Pedro vai ser o nosso adjunto adnominal, vem junto do nome, né? Indicando a ideia de posse. Então, prejudicaram-lhe, né, a carreira, prejudicaram sua carreira, certo? Então, toda vez que se lê indicar posse, né, eu posso sim, ele pode aparecer sim com verbos transitivos direto, prejudica alguma coisa, né? Ele vai aparecer com objeto, com verbo transitivo direto, perdão, mas por indicar posse, sintaticamente vai ser o nosso adjunto adnominal. Então, não se esqueçam disso, beleza? Então, coloquei aqui, ó, verbos transitivos indiretos, né? Com verbos transitivos indiretos são complementados por objetos indiretos. Isso significa que esses verbos exigem uma preposição para estabelecer a relação de sentido da regência, né? Os pronomes pessoais do caso oblíquo de terceira pessoa que podem atuar como objetos diretos são o lei e o leis, perfeito? Ambos para substituir pessoas. Não se utilizam nunca os pronomes o, a ou as para substituir objetos indiretos. Para substituir objetos indiretos, sempre o lei e o leis, tranquilo? Com os objetos indiretos que não representam pessoa, usam-se pronomes oblíquos tônicos de terceira pessoa, que seria ele ou ela. Tranquilo? Então, atentemos a isso, certo? Transitivos indiretos. Com objetos indiretos que não representam pessoas, usam-se pronomes oblíquos tônicos de terceira pessoa, a ele e a ela, em lugar dos oblíquos átomos lei e o leis. Então, são verbos transitivos indiretos, dentre outros, o consistir, né? Consistir tem complemento introduzido pela preposição em. Por exemplo, a modernidade verdadeira consiste em direitos iguais para todos. Perfeito? Então, consiste em. A modernidade verdadeira consiste em direitos iguais para todos. Perfeito? Desobedecer e obedecer, né? São dois verbos transitivos indiretos que vão reger sempre preposição a. E muitas vezes no dia a dia nós os regemos de forma incorreta. Ele não obedeceu o pai, ele não obedeceu o professor, ele não obedeceu a regra, e não bota essa regra com acento grave que marca a crase. Só que tanto obedecer quanto desobedecer são transitivos indiretos e vão reger para nós preposição a sempre. Devemos obedecer aos nossos princípios e ideais. Tranquilo? Devemos obedecer aos mais velhos, sempre. Eles desobedeceram às leis do trânsito. Lembrando que as leis ali, ó, veio com acento grave que marca a crase, porque o desobedecer rege preposição, é transitivo indireto, perfeito? E a palavra que vem depois, as leis, né, ela é feminina. Tranquilo, traz com ela o artigo. Então aqui, ó, ocorreu a crase e eu marco com acento grave, tranquilo? Então desobedecer e obedecer são dois verbos transitivos indiretos, certo? E vão reger preposição a. Pegar aqui, ó, que os nossos princípios e as leis não designou pessoa. Então eu não posso trocar por lei ou leis. Atentemos a isso aqui, ó, certo? Vou trocar pelos oblíquos tônicos, ele ou ela.
Então, devemos obedecer aos nossos princípios, né? Devemos obedecer, perdão, a eles, tranquilo? Eles desobedeceram a elas, né? As leis de trânsito, tranquilo? Então, sempre que, né, não designar pessoa, eu vou optar, né, pelos oblíquos tônicos, né? Ele e ela, tranquilo? Então, devemos obedecer, né, a eles, aos nossos princípios ideais, e eles desobedeceram às leis, a elas, tá? Sempre assim. Eu só vou usar o lei e o leis para designar, quando designar a pessoa, quando o meu complemento designar para nós, né, pessoas. Show? E o responder, né? Botei aqui, estava até na linha de cima, peço perdão a vocês. Tem complemento introduzido pela perdão, responder tem complemento introduzido pela preposição a. Esse verbo pede objeto indireto para indicar a quem ou ao que. Então, respondi ao meu patrão, certo? Respondemos às perguntas. Quem responde a alguém ou a alguma coisa, tranquilo? Então, lembremos disso também. O responder ele é transitivo indireto, ele vai reger a preposição a sempre. Então, fiquemos atentos também ao uso do acento grave que marca a crase, a ocorrência da crase. Se eu responder rege preposição e a palavra que vem depois for feminina, né, eu já sei que vai ocorrer a crase. O que eu posso fazer naquela correria, escrevendo um texto, para, né, confirmar se ocorreu a crase ou não? Eu posso sempre substituir por outra palavra masculina que vier à cabeça. Se ao substituir, né, acontecer a combinação ao, eu vou ratificar, né, vou confirmar a ocorrência da crase. Então, respondi ao meu patrão, certo? Ali é a combinação preposição a, que é o verbo responder, regeu, mais o artigo masculino da palavra patrão. Show? Então, respondemos às perguntas, respondemos aos questionários, tranquilo? Mas é importante que nós saibamos ali realmente a regência correta. O responder, então, vai ser sempre transitivo indireto. Vai reger sempre preposição a. Show? Então, respondemos às perguntas, né? Respondeu-lhe a altura, respondeu alguém. Já sabe que esse li aí, ele vai substituir a pessoa. Então, respondeu Mariana à altura. Tranquilo? Respondeu a Mariana, perdão, à altura. Então, esse li aí, ele vai substituir uma pessoa. Tranquilo? Então, botei embaixo aqui, OBS. O verbo responder, apesar de transitivo indireto, quando exprime aquilo a que se responde, admite voz passiva analítica. Então, o questionário foi respondido corretamente. Certo? Mesmo ele sendo transitivo indireto, não é muito comum, né, nós colocarmos na voz passiva analítica verbos transitivos indiretos, não. Por favor, desliga o microfone alguém aí, ó. Um de vocês está com o microfone ligado. Por favor, desligue-o, galera. Então, ó, mesmo respondendo sendo transitivo indireto, regendo a preposição, nós conseguimos fazer, né, passar a frase para a voz passiva analítica, coisa que nós só fazemos com o verbo transitivo direto. Então, o questionário foi respondido corretamente, todas as perguntas foram respondidas, perfeito? Simpatizar e antipatizar. Qual é o bizu aqui, ó? O bizu é o seguinte, muitas vezes nós os regemos, né, com um pronome. Eu não me simpatizei com você, ela não se simpatizou contigo. Opa, por favor, microfone. Eu não, né, me simpatizei com você, certo? Ó, certo? Eu não vou regê-los com pronome algum. Quem simpatiza, simpatiza com. Quem antipatiza, antipatiza com. Tranquilão? Vai ser transitivo indireto, já que ele vai reger a preposição com, mas não vai aparecer com pronome. Não é um verbo pronominal. Não são verbos de desculpa pronominais. Então, não me simpatizo com você, está errado. Eu não simpatizo com, eu não antipatizo com. Tranquilo? Então, antipatizo com aquela apresentadora. Simpatizo com os que condenam os políticos que governam para uma minoria privilegiada. Tranquilo? Simpatiza, simpatiza com, antipatiza, antipatiza com. Não vai ter, não são verbos regidos com o pronome, tranquilo? Então, não me simpatizo com você, regência totalmente errada. Simpatizo com, antipatizo com. Show de bola, galera? Então, coloquei aqui os verbos transitivos diretos e indiretos. Aqueles que vão reger, que podem ser tanto diretos quanto indiretos. Depende da construção que vocês queiram fazer. Então, há verbos que admitem duas construções. Uma transitiva direta, outra indireta, sem que isso implique modificações de sentido. Dentre os principais, nós temos o quê, né? Abdicou as vantagens do cargo ou abdicou das vantagens do cargo. É muito mais comum nós vermos com preposição. Ele abdicou de tudo aquilo, abdicou das vantagens que o cargo trazia para ele, certo? Então, assim, cabem as duas regências, tranquilo? Mas o que mais nós vemos no dia a dia, né, é abdicar de alguma coisa. Eu abdiquei de tudo aquilo ali, né, para estar junto da minha família. É o mais comum de nós vermos, tá?
acreditar também, né? A gramática fala para nós que pode ser direto ou indireto, mas é muito mais comum nós vermos o acreditar em alguma coisa. Então, não acreditava a própria força ou não acreditava na própria força. É muito mais comum nós vermos a regência com preposição em. Então, ele não acreditava em, acreditava, eu acredito muito em Deus, acreditava na própria força e assim por diante. Show? O almejar, mesma coisa, almejamos a paz entre as nações. Nesse caso aqui, né, almejar, que almeja alguma coisa, certo? Almejamos a paz entre as nações, almejamos pela paz também. Eu posso pedir a preposição que almeja por alguma coisa ou almeja algo, tanto faz. Show de bola, galera? Almejamos a paz, almejamos aquele cargo, né? Ou almejamos pela paz, por aquele cargo e assim por diante. O ansiar também, né? Anseia respostas objetivas. Pô, mas é muito comum nós vemos o por, né? Anseio por respostas objetivas. Anseio, né, por melhorias na sociedade, melhorias na saúde, melhorias na educação. Então, ansiamos por tudo isso, certo? É muito mais comum nós regermos o ansiar com a preposição por. Show? O anteceder é a mesma coisa aqui, ó. Acabou que eu não negritei. Sua partida antecedeu uma série de fatos estranhos ou sua partida antecedeu a uma série de fatos estranhos. Então, anteceder ele pode ser regido por vocês, tanto de forma direta quanto de forma indireta. Tranquilo? O atender também, atendeu os meus pedidos ou atendeu aos meus pedidos. Então, fiquem atentos, porque quando cai uma questão de concurso, questão de prova aí, com esses verbos, você sabe, né? Vocês vão saber que eles podem ser tanto diretos quanto indiretos, tanto faz. Então, atendeu os meus pedidos ou atendeu aos meus pedidos. Ele pode ser regido com preposição a, que é na segunda sentença aqui, ou não. Ele pode ser direto ou indireto. Tranquilo? O atentar, né? Atente esta forma de digitar, né? O atente nesta forma, o atente para esta forma. Então, tem três maneiras. Eu posso reger a preposição em, eu posso regê-lo de forma direta, ou posso reger a preposição a. Então, atente a esta forma de digitar, atente nesta forma de digitar, ou atente a esta forma. Mas o mais comum de usarmos é atentar para alguma coisa, né? Beleza? Cogitar. Então, cogitávamos uma nova estratégia ou cogitávamos... Aqui, na verdade, o cogitar é muito mais comum usarmos transitivo, né, de forma direta. Então, cogitávamos alguma coisa, cogitávamos algo. Eles cogitavam aquilo ali, cogitavam, né, fazer ou estudar para aquela prova. Cogitávamos em uma nova estratégia, é muito incomum de aparecer, mas podemos, né, já que vai ser transitivo direto e indireto. Não negritei, peço desculpa a vocês. Então, consentir. Mesma coisa. Os deputados consentiram a adoção de novas medidas. Show? Ou os deputados consentiram na adoção. Cara, consentir, quem consente algo. É muito mais comum usarmos como transitivos diretos. Show? Eles podem aparecer também, né, com a preposição em. O deparar, deparamos, né, com, né, é muito mais comum nós vemos com preposição, como transitivo indireto. Mas eu posso também usar como transitivo direto. Deparamos uma bela paisagem, né? Deparamos com uma bela paisagem. É o mais correto, o mais comum de aparecer. Show? O gozar, né? Gozava de boa saúde ou gozava de boa saúde, tanto faz. É muito mais correto também nós vermos com preposição dele, né? O cara, ele goza de boa saúde, né? Se alimenta bem, então por isso goza de boa saúde. Ou gozava boa saúde, tanto faz ali a regência, show? Mas é muito mais comum nós usarmos, né? Nós regemos o gozar com preposição de, perfeito? Necessitava, né? Necessitamos algumas horas, né? O necessitar, muitas vezes, ele pode ser transitivo direto, mas é muito mais comum nós usarmos com preposição de. Então, necessitamos de algumas horas para preparar a apresentação. Show de bola? Proceder, né? Então, necessitamos de algumas horas é o mais correto, mas necessitamos algumas horas também não está errado, já que ele faz parte do transitivo direto e indireto. Ele pode ser os dois. Eu tanto posso regê-los de forma direta quanto de forma indireta. Show de bola? O proceder, mesma coisa. Intensas manifestações procederam à mudança de regime. Né? Eu posso reger a preposição ou não. Intensas manifestações procederam à mudança, né? À alteração, à mudança do regime. Perfeito? Presidir. Ninguém presidia ao encontro, ninguém presidia ao encontro. Pode ser direto ou indireto. Show? Renunciar também. Então, não renuncie o motivo de sua luta ou não renuncie ao motivo de sua luta. Satisfazer, mesma coisa. Era difícil conseguir satisfazê-la, certo? Quem satisfaz alguém. Mas eu posso também usar, né, o ler nessa forma aí. Tranquilo?
Eu posso usar, né? Era difícil conseguir satisfazer-lhe. Então, pode ser tanto direto e usar o lá, né? Já que o verbo satisfazer termina em R, eu vou usar sempre o lolá, los, lás, tranquilo? Ou eu posso usar o lhe mesmo, substituindo o nosso famoso objeto indireto. Tranquilo? O versar, certo? Ó, sua palestra versou o estilo dos modernistas, ou sua palestra versou sobre o estilo. É muito mais comum nós usarmos o versar, né, como transitivo indireto, regendo a preposição sobre, tranquilo? Mas são verbos que vocês podem usar tanto de forma direta quanto indireta. Então, vão ser transitivos diretos aqui, ó, ou indiretos, tranquilo? Há verbos que admitem duas construções, uma transitiva direta, outra indireta, sem que isso implique modificações de sentido. Dentre os principais, temos esses que vocês viram aqui agora comigo. Eu posso, né, gozava boa saúde, aquele cara gozava boa saúde, eu gozava de boa saúde. Então, assim, necessito algumas horas para estudar, eu necessito de algumas horas. Então, ambas as regências, né, estarão corretas. Eu posso regê-los de forma direta ou indireta. Era difícil conseguir satisfazer a turma, conseguir satisfazer-la. Ou era difícil conseguir satisfazer-lhe. Show de bola? Verbos transitivos diretos e indiretos. São os dois. São os famosos bitransitivos. Eles vão reger preposições, objetos diretos e indiretos. Tranquilo? É o caso do agradecer, do pagar e o perdoar. Então, são verbos que apresentam objeto direto relacionado à coisa e objeto indireto relacionado à pessoa. Então, agradeço a audiência aos ouvintes. Agradeço a presença aos alunos. Agradeço alguma coisa a alguém. Tranquilo? Então, agradecer, o perdoar e o pagar são verbos transitivos indiretos. Show? Vai reger para nós objeto direto indicando coisa e objeto indireto indicando pessoa. Então, agradeço a presença a todos os alunos aqui presentes. A presença, né, relacionada à coisa, ao objeto, certo? E aos alunos relacionada à pessoa, nosso famoso objeto indireto. Então, são verbos que vão ser transitivos diretos e indiretos. Eu vou reger objeto direto e indireto. Tranquilo, galera? Show? Por exemplo, a Cristo ensina que é preciso perdoar o pecado ao pecador. Então, toda vez que o perdoar e o pagar tiverem como complemento, né, coisa, vai ser transitivo direto. Se eu quiser colocar sozinho, ó, Deus perdoa o pecado, tranquilo? Mas Deus perdoa também ao pecador. Show de bola? Então, se aparecerem sozinho, o perdoar vai ser transitivo direto quando tiver como complemento, né, algo que designa coisa, ou um ato que eu cometi. Então, Deus perdoou o pecado. Agora, se designar a pessoa, vai reger preposição. Então, Deus perdoa aos pecadores. Tranquilo? Deus perdoa aos seus filhos. Show de bola? Mesma coisa o pagar. Então, paguei a conta, né? E paguei ao meu cunhado. Então, se designar algo, coisa, vai ser transitivo direto. Ou então, eu posso usá-lo, né, como bitransitivo. Então, paguei o débito ao cobrador. Então, paguei o carro ao meu cunhado. Tranquilo? Tô de bola? Então, vai ser, eles podem aparecer, né, separados, como transitivo direto ou como transitivo indireto, ou podem aparecer juntos. Então, quem paga, paga alguma coisa a alguém. Quem perdoa, perdoa alguma coisa a alguém também. Então, perdoou o pecado ao pecador. Tranquilo, galerinha? Então, são verbos transitivos diretos e indiretos. Agradecer, perdoar e pagar. Tranquilo? Então, agradeci o presente, né? Agradeci algo. Se eu parar ali, agradeci, com a pergunta sua. Agradecer o quê? Agradeci o presente. Então, como terminou em vogal, eu vou usar o oblíquo no, né, comum, que é o always as, que vão sempre substituir objetos diretos. Eu só ia usar o lola, los, lás se o verbo terminasse em RSZ. Eu só iria usar o nona, nos, nas se o verbo terminasse em M, né, ou on, ou ão. Então, agradeci o presente, terminou em vogal, agradeci o. Esse o substitui o presente, para que meu texto não fique repetitivo, perfeito? Já agradeço a você, ó, quem agradece, agradece a alguém, indicou pessoa, né, transitivo indireto. Então, se eu vou retomar a pessoa ali, se eu vou retomar o objeto indireto, eu vou usar o lhe e o lês, tranquilo? Então, agradeço-lhe, certo? Perdoei a ofensa, perdoei alguma coisa, né? Terminou em ditongo, ó. Quem perdoa, perdoa algo, a ofensa designou algo, objeto direto. Terminou em ditongo ou em vogal, eu vou usar normalmente o always as. Então, perdoei a ofensa, perdoei a. Tranquilo? Já perdoei ao agressor. Ao agressor é um termo preposicionado. Quem perdoa, perdoa alguém. É o nosso objeto indireto, né? Eu sempre vou, em língua portuguesa, substituir objetos indiretos por quais pronomes oblíquos átonos? O lhe e o lês. Tranquilo? Terminou. Né? Ó, então, ó, perdoei ao agressor, perdoei-lhe, já que o agressor designou pessoa. Show, designou pessoa, eu posso sim trocar pelo lhe e o lês.
Tranquilo? Então, paguei minhas contas, né? Quem paga, paga algo, transitivo direto, né? Minhas contas, objeto direto. Eu vou sempre substituir objetos diretos pelos oblíquos átonos ou aos as. Então, paguei minhas contas, paguei-as ontem. Tranquilo? Então, paguei aos meus credores, o Estado pagou aos professores, o Estado pagou-lhes. Tranquilo? Por quê? Porque o lhes ele vai substituir objetos indiretos, né, que indicam pessoa sempre. Beleza, galera? Tranquilo até aí? Foi ou não foi? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Falem comigo. Alguma dúvida? Não, professor. Botei assim, ó, saibamos que com os verbos agradecer, perdoar e pagar, a pessoa deve sempre aparecer como objeto direto. Sempre a pessoa vai aparecer como objeto indireto. Tranquilo? Então, agradeci ao fulano, agradeci ao professor, tranquilo? Paguei ao meu cunhado, né? O Estado pagou aos professores, Deus perdoa aos seus filhos, tranquilo? Então, pagar, agradecer e perdoar vão sempre ter objetos diretos designando pessoa, tranquilo? Sempre, show de bola? Então, fica aí, ó. Gente, olha só, faltam 3 minutinhos. Não dá para fazer mais aqui, informar. Vai demorar muito a informar. Olha só, vou terminar aqui rapidinho e volto com vocês daqui a pouco. Faltam só 3 minutinhos para ficar gravada a aula, tá? Tranquilo? Volto com vocês daqui a pouquinho. Show? Olha só, me responde uma coisinha hoje. Hoje são 3 tempos ou são só 2 com vocês? Falem comigo aí. Responde-me, por favor. Um de vocês.